Você já parou para pensar que talvez, só talvez, tudo que você viveu até agora estava preparando você para algo muito maior? E se eu te dissesse que antes de virar a página para 2026, existem verdades que o universo quer que você escute, verdades que vão mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro? Olha, meu querido Ariano, minha querida Ariana, você não está aqui por acaso. Neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, o cosmos está se alinhando para te entregar mensagens que vão ressoar tão profundamente no seu coração que você vai perceber. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Existem 10 coisas, 10 verdades poderosas que todo ariano precisa absorver antes que o novo ciclo comece. E atenção, porque se você deixar passar essas informações, pode acabar repetindo os mesmos padrões, as mesmas frustrações, as mesmas batalhas que já cansaram você. Mas se você ficar aqui comigo até o final, você vai descobrir como transformar completamente a energia que está chegando, e mais importante ainda, como usar o fogo natural de Áries a seu favor de uma forma que você nunca imaginou. Sabe aquela sensação de que você está pronto para algo novo, mas não sabe exatamente o quê? Aquela inquietação no peito que diz que tem mais, que você merece mais, que você foi feito para mais. Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar. Cada palavra aqui foi cuidadosamente preparada para te acordar, para te lembrar quem você realmente é, e para te equipar com tudo o que você precisa para fazer de 2026 o melhor ano da sua vida. Então respira fundo, porque o que você está prestes a descobrir vai mexer com você. Fica comigo até o final, porque a 10ª verdade, essa você não pode perder de jeito nenhum. Primeira verdade, sua impaciência não é defeito, é combustível esperando direção. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém nunca teve coragem de te dizer de verdade. Aquela impaciência que queima dentro de você, aquela vontade de que tudo aconteça agora, neste instante, aquela sensação de urgência que às vezes até te atrapalha, isso não é um problema seu. Não é algo que você precisa consertar ou esconder. Na verdade, é exatamente o contrário. Você nasceu sob o primeiro signo do zodíaco, meu querido, minha querida. Áries é o começo de tudo, a primeira chama, a faísca inicial que dá início a todo o ciclo. E essa energia de início, de pioneirismo, de querer abrir caminhos, ela vem naturalmente acompanhada de uma pressa. Uma pressa que não é nervosismo, mas sim pura força vital querendo se expressar. É fogo cósmico correndo nas suas veias. O grande problema, e escuta bem isso porque é importante, não é a impaciência em si. O problema é quando você deixa esse fogo queimar sem direção. É como ter um motor potentíssimo, mas não saber para onde dirigir. Você acelera, 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 mas acaba rodando em círculos. E aí vem a frustração. Aí vem aquele sentimento de estar fazendo tanto, se esforçando tanto, mas não estar chegando a lugar nenhum. Antes de 2026 começar, você precisa entender uma coisa fundamental. Sua energia não precisa ser domada, ela precisa ser canalizada. Existe uma diferença gigantesca entre reprimir quem você é e aprender a direcionar sua força. Quando você tenta se acalmar, se segurar, ser menos intenso porque alguém disse que você é demais, você está apagando seu brilho. Você está negando sua própria natureza. Mas quando você aprende a pegar toda essa energia ardente e apontá-la para uma direção clara, para um objetivo específico, para um propósito que realmente importa, meu Deus, aí você se torna imparável. Porque não existe nada mais poderoso do que um ariano que sabe exatamente o que quer. Nada. A determinação de vocês quando tem um alvo é algo que faz o próprio universo se curvar. Então aqui está a primeira grande verdade. Antes de entrar em 2026, você precisa fazer as pazes com sua urgência interna. Precisa parar de se desculpar por querer as coisas rápido. Precisa parar de se sentir culpado por não ter paciência para enrolação, para meio termo, para gente que fica só falando e não faz nada. Essa é a sua essência, essa é a sua força. Mas ao mesmo tempo, e presta muita atenção nisso, você precisa desenvolver algo que vai mudar tudo, clareza estratégica. Não estou falando para você desacelerar, estou falando para você mirar melhor. Porque quando você combina a velocidade natural de Áries com clareza de propósito, você não só chega onde quer, você chega antes de todo mundo. E sabe o que mais? 2026 está pedindo exatamente isso de você. O universo está te convocando para usar todo esse fogo, toda essa pressa, toda essa vontade de conquistar o mundo, mas com uma maturidade nova. Com uma sabedoria que você ganhou nos últimos anos. Com uma compreensão de que velocidade sem direção é só barulho, mas velocidade com propósito é revolução. Então a pergunta que você precisa se fazer agora, antes mesmo de virar o ano, é: para onde eu estou realmente apontando minha energia? O que eu quero de verdade? Não o que os outros esperam de mim, não o que parece bonito nas redes sociais, não o que vai impressionar ninguém, mas o que faz meu coração bater mais rápido.
O que me tira do sono de empolgação e não de ansiedade? Quando você responder isso com honestidade, quando você olhar para dentro e reconhecer o que realmente importa para você, aí sim você vai pegar todo esse combustível que está queimando dentro de você e vai criar uma explosão de realizações. Você vai fazer em meses o que outras pessoas levam anos para fazer. Porque essa é a magia de Áries quando está alinhado, transformar intenção em ação na velocidade da luz. Segunda verdade, você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Agora vem uma verdade que vai doer um pouquinho, mas que você precisa ouvir porque está na hora de se libertar disso. Você, ariano, ariana, você tem um hábito muito perigoso de achar que precisa resolver tudo sozinho. De achar que pedir ajuda é fraqueza. De achar que se você não der conta de tudo, você falhou. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quem foi que disse que você tinha que ser super-herói? Quem foi que colocou na sua cabeça que você precisa ser forte o tempo todo, que você não pode se cansar, que você não pode precisar de ninguém? Porque isso não veio do universo, pode ter certeza. Isso veio de feridas, de decepções passadas, de momentos em que você se abriu e se machucou. Áries tem uma independência linda, isso é verdade. Vocês são pioneiros, desbravadores, pessoas que abrem caminhos onde ninguém teve coragem de ir. Mas existe uma linha muito tênue entre ser independente e se isolar. Entre ser forte e se sobrecarregar. Entre liderar e se esgotar tentando fazer tudo sozinho. E sabe o que está acontecendo? Você está cansado. Pode até não admitir para ninguém, pode até fingir que está tudo bem, mas lá no fundo, naquele lugar quieto dentro de você que ninguém vê, você está exausto. Exausto de carregar tanta responsabilidade. Exausto de sempre ter que ser o forte da história. Exausto de não poder fraquejar, de não poder desabar, de não poder simplesmente dizer, eu não estou dando conta. Antes de 2026 começar, o universo está te pedindo para soltar esse peso. Para entender que força de verdade não é nunca cair, é ter coragem de pedir a mão de alguém para te ajudar a levantar. Força de verdade não é fazer tudo sozinho, é ter sabedoria para saber quando delegar, quando confiar, quando deixar outras pessoas entrarem na sua batalha. Porque a vida não foi feita para ser vivida em modo sobrevivência solitária. Você não é uma ilha, mesmo que às vezes se sinta assim. Você faz parte de uma rede, de uma teia de conexões, de um universo inteiro que quer te apoiar, mas você precisa deixar. Você precisa abrir essa guarda que você construiu para se proteger e permitir que o apoio chegue. E olha, eu sei que isso é difícil para você. Eu sei que você já confiou antes e se decepcionou. Eu sei que você já estendeu a mão e ninguém segurou. Eu sei que você já mostrou suas vulnerabilidades e alguém usou isso contra você. Por isso você decidiu que era mais seguro não precisar de ninguém. Que era mais seguro construir muros e fazer tudo sozinho. Mas esses muros que te protegem também te aprisionam. E esse medo de se decepcionar de novo está te impedindo de receber as bênçãos que estão tentando chegar até você. Porque tem gente boa querendo estar ao seu lado. Tem oportunidades querendo aparecer através de parcerias. Tem amor querendo entrar, mas você trancou todas as portas. 2026 está chegando com uma energia muito clara de colaboração para Áries. De entender que junto a gente chega mais longe. Que compartilhar a jornada não diminui sua força, multiplica seu potencial. Que ter uma equipe, ter pessoas de confiança, ter uma rede de apoio, isso não é luxo, é necessidade. E não estou falando só de trabalho, não. Estou falando de permitir que alguém cuide de você de vez em quando. De aceitar aquele convite para sair mesmo quando você acha que tem coisa demais para fazer. De dividir suas preocupações com alguém de confiança em vez de ficar ruminando tudo sozinho. De entender que você também merece receber, não só dar. Porque você dá tanto, meu querido, minha querida. Você está sempre disponível para ajudar, sempre pronto para lutar pelas pessoas que ama, sempre disposto a colocar as necessidades dos outros na frente das suas. Mas e quando você precisa? E quando é você que está caindo? E quando é você que precisa de um ombro? Está na hora de equilibrar essa balança. Está na hora de entender que receber não é fraqueza, é troca. É permitir que o ciclo da energia se complete. Porque quando você só dá e nunca recebe, você seca. Você esvazia. E aí não sobra nada nem para você, nem para as pessoas que você ama. Então essa é a segunda grande verdade. Antes de começar 2026, solte o peso que não é seu carregar sozinho. Identifique as pessoas certas, aquelas que realmente querem o seu bem, e permita que elas entrem. Não precisa ser com todo mundo, mas precisa ser com alguém. Porque a vida fica mais leve, mais bonita e mais poderosa quando é compartilhada com quem realmente importa.
Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Terceira verdade: suas batalhas passadas te ensinaram, mas não definem seu futuro. Você já reparou como a gente às vezes fica preso no passado sem nem perceber? Como carregamos cicatrizes de batalhas antigas, como se fossem medalhas que nos definem? Pois é, meu querido Ariano, minha querida Ariana, chegou a hora de falar sobre isso com toda a honestidade que o momento pede. Você passou por muita coisa mesmo. Teve momentos em que achou que não ia aguentar, momentos em que o chão fugiu dos seus pés, momentos em que você olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa cansada que olhava de volta. Você enfrentou tempestades que fariam muita gente desistir. Mas você não desistiu. Você continuou. Você lutou. Você sobreviveu. E isso é lindo, é poderoso, é digno de todo reconhecimento. Suas batalhas te moldaram, te fortaleceram, te ensinaram lições que nenhuma escola poderia ensinar. Você descobriu uma força dentro de você que nem sabia que existia. Você aprendeu a se levantar de novo, mesmo quando tudo parecia perdido. Você provou para si mesmo que é muito mais resiliente do que imaginava. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Essas batalhas não são quem você é. Elas são capítulos da sua história, sim. Elas são parte da sua jornada, sem dúvida. Mas elas não são o livro inteiro. Elas não definem o final. Elas não determinam o que vem pela frente. E essa é uma distinção que você precisa fazer agora, antes de entrar em 2026. Porque o que acontece com muitos arianos é que vocês ficam tão acostumados com o modo batalha, tão habituados a lutar, que mesmo quando a guerra acaba, vocês continuam em posição de combate. Mesmo quando a paz chega, vocês ainda estão esperando o próximo ataque. Mesmo quando coisas boas tentam entrar, vocês desconfiam, bloqueiam, porque aprenderam que confiar é perigoso. E eu entendo completamente de onde isso vem. Quando você é traído, você aprende a não confiar. Quando você é decepcionado, você aprende a não esperar muito. Quando você é ferido, você aprende a manter distância. São mecanismos de proteção que fizeram sentido naquele momento. Que te ajudaram a sobreviver quando sobreviver era tudo o que você podia fazer. Mas agora, neste momento da sua vida, esses mesmos mecanismos que te protegeram estão te aprisionando. Porque você não está mais naquele lugar. Você não está mais naquela situação. Você não é mais aquela pessoa que precisava se defender de tudo e de todos. Você evoluiu. Você cresceu. Você se transformou. Antes de 2026 começar, você precisa fazer uma escolha consciente. Você vai continuar reagindo ao presente com base nas feridas do passado, ou vai começar a responder à vida a partir da pessoa que você se tornou? Você vai continuar se protegendo de coisas que nem estão mais aí, ou vai se abrir para as possibilidades novas que estão batendo na sua porta? Porque olha, tem oportunidade querendo chegar. Tem amor querendo florescer. Tem prosperidade querendo se manifestar na sua vida. Mas você está tão blindado, tão fechado, tão preparado para a próxima decepção, que está bloqueando também as bênçãos. Está impedindo que o novo entre porque ainda está preso ao velho. E o universo não consegue colocar vinho novo em odres velhos, como diz o ditado. Não dá para começar um ciclo novo carregando toda a bagagem do ciclo anterior. Não dá para plantar sementes novas em terra que ainda está cheia de raízes mortas. É preciso limpar, é preciso soltar, é preciso fazer espaço. Isso não significa esquecer tudo o que aconteceu. Não significa fingir que a dor não existiu. Não significa negar suas experiências ou invalidar seus sentimentos. Significa reconhecer que aquilo aconteceu, que te machucou, que te marcou, mas que não tem mais poder sobre você. Significa olhar para trás com gratidão pelo que aprendeu, mas sem ficar preso lá. Porque cada batalha que você enfrentou te deu ferramentas. Cada desilusão te deu discernimento. Cada queda te deu humildade. Cada perda te deu perspectiva. Você não passou por tudo isso à toa. Tudo teve um propósito. Tudo contribuiu para te preparar para este momento exato em que você está agora. Mas se você continuar olhando pelo retrovisor enquanto dirige, você vai bater. Se você continuar vivendo como se ainda estivesse em perigo quando já está seguro, você nunca vai relaxar o suficiente para aproveitar a vida. Se você continuar esperando que tudo dê errado, você vai acabar sabotando as próprias chances de dar certo.
2026 está chegando como um ano de recomeços para Áries. Um ano para virar páginas definitivamente. Um ano para soltar cordas que já apodreceram, mas que você ainda insiste em segurar. Um ano para perdoar, não porque quem te machucou merece, mas porque você merece a liberdade que vem com o perdão. Então aqui está o que você precisa fazer. Pegue um momento honesto e quieto com você mesmo, e pergunte: o que eu ainda estou carregando que não preciso mais carregar? Que história antiga eu continuo contando que já não serve mais? Que versão de mim eu preciso deixar ir para que a nova versão possa emergir? E então, com toda a coragem que só um ariano tem, solte. Solte de verdade. Não essa soltada superficial que a gente faz, mas continua ruminando por dentro. Solte do fundo da alma. Agradeça pelas lições, honre sua jornada e siga em frente. Porque o melhor da sua história ainda está por ser escrito, e você não pode escrever capítulos novos com a caneta presa no passado. Quarta verdade: sua raiva é sagrada, mas precisa ser transformada em poder. Vamos falar de um assunto que muita gente tem medo de tocar, mas que é essencial para você, ariano, ariana: raiva. Sim, raiva. Esse sentimento que te ensinaram a reprimir, a esconder, a sentir vergonha de ter. Esse fogo que queima dentro de você e que você tenta apagar porque alguém disse que não é bonito, que não é espiritual, que não é aceitável. Mas deixa eu te contar uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Raiva não é ruim. Raiva não é algo que você precisa eliminar da sua vida. Raiva é energia pura, é força vital, é um sinal de que algo está errado e precisa ser mudado. O problema nunca foi sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. Como ariano, você tem uma conexão natural com essa energia. Áries é regido por um planeta guerreiro, um planeta de ação, de coragem, de força. E com isso vem também a raiva. A indignação. A revolta contra injusticas. A incapacidade de ficar quieto quando vê algo errado acontecendo. E isso, meu querido, minha querida, não é defeito. É domingo. A raiva te diz que você não aceita mediocridade. Te diz que você tem padrões, que você tem valores, que você não está disposto a engolir qualquer coisa só para agradar. A raiva te mostra onde estão seus limites, onde você está sendo desrespeitado, onde você precisa agir. Ela é uma bússola emocional apontando para onde sua atenção e sua ação são necessárias. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender antes de entrar em 2026. Existe uma diferença enorme entre raiva destrutiva e raiva transformada. Entre explodir e canalizar. Entre deixar a raiva te controlar e usar a raiva como combustível para criar mudança. Raiva destrutiva é aquela que você despeja em cima das pessoas. É aquela que você usa para machucar, para ferir, para destruir relacionamentos. É aquela que vem com palavras que não dá para apagar depois, com ações que não dá para desfazer, com pontes queimadas que talvez você fosse precisar atravessar de novo. Essa raiva não constrói nada. Só deixa destroços. Mas raiva transformada? Essa é pura magia. Essa é a raiva que você pega e transforma em determinação. Em coragem para fazer o que precisa ser feito. Em força para defender o que é certo. Em motivação para mudar o que não está funcionando. Essa raiva não destrói, ela constrói. Ela não machuca, ela protege. Ela não divide, ela estabelece limites saudáveis. Pensa nos grandes movimentos de mudança na história da humanidade. Todos nascerão de raiva. Raiva contra opressão. Raiva contra injustiça. Raiva contra sistemas que precisavam ser quebrados. Mas essa raiva foi canalizada. Foi transformada em organização, em estratégia, em ação coordenada. Virou o poder real de transformação. E é isso que você precisa aprender a fazer com sua raiva. Especialmente agora, especialmente antes de começar um ano novo. Porque se você entra em 2026 ainda explodindo, ainda deixando suas emoções te dominarem, ainda reagindo em vez de responder, você vai desperdiçar uma energia preciosíssima. Você vai queimar pontes que poderia ter atravessado. Vai afastar pessoas que poderiam ter sido aliadas. Então como você faz essa transformação? Como você pega o fogo da raiva e usa para iluminar em vez de queimar? Primeiro, você aprende a pausar. Quando sentir aquela onda de raiva subindo, em vez de agir imediatamente, você para. Respira. Sente a energia no corpo. Reconhece, estou com raiva. E está tudo bem. Segundo, você pergunta, por que estou com raiva? O que essa raiva está tentando me dizer? É porque meu limite foi desrespeitado? É porque estou frustrado com algo que não está funcionando? É porque vi uma injustiça e não consigo ficar indiferente?
Identifique a causa raiz. Terceiro, você decide: qual é a ação produtiva que eu posso tomar? Como eu posso usar essa energia para melhorar a situação em vez de piorá-la? Às vezes é ter uma conversa difícil, mas necessária. Às vezes é estabelecer um limite claro. Às vezes é tomar uma decisão que você vinha adiando. Às vezes é canalizar tudo isso em trabalho, em criação, em construir algo novo. E olha, isso não significa engolir sapo. Não significa aceitar desrespeito. Não significa ser capacho de ninguém. Pelo contrário, significa ser estratégico. Significa ser efetivo. Significa usar sua força da maneira mais poderosa possível, que não é explodindo, mas agindo com precisão. Porque quando você transforma a raiva em poder, você se torna imparável. Você não perde energia com brigas desnecessárias. Você não se desgasta com conflitos que não levam a lugar nenhum. Você canaliza tudo para o que realmente importa. Para as batalhas que valem a pena. Para as mudanças que você quer ver acontecer. 2026 está pedindo para você amadurecer essa parte sua. Para você honrar seu fogo, mas aprender a controlá-lo. Para você respeitar sua raiva, mas não deixar que ela te descontrole. Para você usar toda essa intensidade emocional como superpoder, não como autossabotagem. E quando você fizer isso, quando você realmente dominar essa arte de transformar raiva em poder, você vai descobrir algo incrível. Você se torna um agente de mudança real, alguém que não só reclama do que está errado, mas que faz algo a respeito. Alguém que não só se revolta, mas que revoluciona. E essa é a verdadeira essência de Áries: ser pioneiro, ser guerreiro, ser a força que abre novos caminhos. Quinta verdade: descansar não é desistir, é se preparar para vencer. Agora vamos falar de algo que todo ariano precisa ouvir, mas que poucos têm coragem de aceitar. Você precisa descansar. Não estou falando daquele descanso de 5 minutos entre uma tarefa e outra. Não estou falando de tirar um dia de folga quando você já está completamente exausto. Estou falando de descanso de verdade. De parar. De pausa real. E eu já sei o que está passando na sua cabeça agora, mas eu não posso parar. Tem tanta coisa para fazer. Se eu parar, vou ficar para trás. Se eu descansar, vão pensar que sou preguiçoso. Se eu não continuar, alguém vai tomar meu lugar. Eu sei. Eu conheço esse disco. E é exatamente por isso que precisamos ter essa conversa. A cultura em que vivemos glorifica a produtividade incessante. Celebra quem dorme pouco, quem trabalha sem parar, quem está sempre ocupado, sempre correndo, sempre fazendo mais. E para um ariano, que já tem naturalmente essa energia de sempre estar em movimento, isso é uma combinação perigosa. Porque vocês já têm tendência a se sobrecarregar, e quando a sociedade ainda por cima te aplaude por isso, você acha que está fazendo a coisa certa. Mas não está. E o seu corpo está te dizendo isso. Aquele cansaço que não passa mais com uma noite de sono. Aquela irritação constante que parece não ter motivo específico. Aquela dificuldade de se concentrar mesmo em coisas que você normalmente adora fazer. Aquela sensação de estar sempre no limite, de que qualquer coisinha mais vai te fazer explodir. Tudo isso são sinais, meu querido, minha querida. São alertas vermelhos piscando. Antes de 2026 começar, você precisa entender uma verdade fundamental. Descansar não é luxo, é necessidade. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é desistir, é se preparar para vencer de forma sustentável. Porque você pode até conseguir manter esse ritmo alucinante por um tempo, pode até se orgulhar de quanto aguenta, mas em algum momento, a conta chega. E quando chega, não é bonito. Pode vir como doença. Pode vir como esgotamento total. Pode vir como relacionamentos que implode porque você não tinha mais nada para dar. Pode vir como oportunidades perdidas porque você estava ocupado demais para enxergá-las. Pode vir de várias formas, mas sempre chega. Sempre. Então por que não escolher descansar antes de ser forçado a parar? Por que não fazer pausas intencionais antes que seu corpo te obrigue a uma parada não intencional? Por que não honrar seus limites antes de ultrapassá-los de uma forma que vai levar muito mais tempo para se recuperar? E olha, quando eu falo descansar, não estou falando só de dormir, embora dormir seja fundamental e muitos arianos são péssimos nisso. Estou falando de desacelerar de verdade. De ter momentos em que você não está produzindo nada, não está resolvendo nada, não está conquistando nada. Apenas está sendo. Apenas está existindo sem agenda, sem meta, sem propósito além de simplesmente estar vivo. Isso pode ser sentar em silêncio e olhar pela janela. Pode ser caminhar sem destino. Pode ser deitar na grama e olhar as nuvens. Pode ser tomar um banho demorado sem pressa.
Pode ser qualquer coisa que te tire do modo fazer e te coloque no modo ser. Porque você não é uma máquina, mesmo que às vezes tente se comportar como uma. E sabe o que acontece quando você descansa de verdade? Quando você dá tempo para seu sistema nervoso se acalmar, para suas baterias recarregarem, para sua mente se clarear, você volta mais forte. Mais criativo. Mais focado. Mais efetivo. Você descobre que consegue fazer em 2 horas descansado o que levaria o dia inteiro cansado. Porque a verdade é que produtividade não é sobre quantas horas você trabalha, mas sobre quanto você produz nessas horas. E você produz muito mais, com muito mais qualidade, quando está descansado. Quando sua mente está clara. Quando seu corpo está energizado. Quando seu espírito está renovado. 2026 está pedindo para você estabelecer uma relação mais saudável com descanso. Para você colocar pausas na sua agenda com a mesma seriedade que coloca compromissos de trabalho. Para você entender que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Porque se você não cuida de você, quem vai? E mais, quando você descansa, quando você se permite recarregar, você não só fica melhor para si mesmo. Você fica melhor para todas as pessoas à sua volta. Você tem mais paciência, mais presença, mais capacidade de dar. Mais energia para as pessoas que você ama. Mais criatividade para os projetos que importam. Mais resiliência para os desafios que vêm. Então aqui está o que você precisa fazer. Antes de 2026 começar, se comprometa com descanso real. Não espere estar completamente exausto para parar. Faça pausas regulares. Tire um dia por semana em que você não trabalha, não resolve problemas, não se preocupa com nada. Apenas vive. Apenas respira. Apenas é. E se você está achando que não tem tempo para isso, que tem obrigações demais, que não pode se dar esse luxo, saiba que essa é exatamente a mentalidade que vai te quebrar. Porque tempo a gente não acha, tempo a gente faz. E se você não faz tempo para cuidar de você, a vida vai te forçar a fazer, mas de uma forma muito menos agradável. Você merece descansar, meu querido, minha querida. Você merece pausas. Você merece momentos em que não precisa ser forte, produtivo, eficiente. Momentos em que você pode simplesmente ser humano. Frágil. Cansado. E tudo bem. Mais do que tudo bem. É necessário. É saudável. É o que vai te permitir continuar brilhando a longo prazo. Sexta verdade. Seus sonhos não são grandes demais. Sua crença neles é que é pequena demais. Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você ainda sonha grande? Ou você já aprendeu a sonhar pequeno para não se decepcionar? Você ainda se permite imaginar possibilidades enormes para sua vida, ou você já cortou suas asas para caber em expectativas menores? Porque isso é uma coisa que acontece com muita gente ao longo da vida, mas especialmente com arianos. Vocês começam cheios de fogo, cheios de sonhos impossíveis, cheios de certeza de que vão conquistar o mundo. E então a vida acontece. As pessoas dizem que você é sonhador demais. Os planos não saem como imaginava. As portas fecham. As decepticons chegam. E pouco a pouco, sem nem perceber, você começa a diminuir seus sonhos. Começa a ser mais realista, como dizem. Começa a ajustar suas expectativas para baixo. Começa a se contentar com menos porque menos parece mais seguro, mais alcançável, menos arriscado. E antes que você perceba, aquela pessoa que queria mudar o mundo está apenas tentando sobreviver. Mas antes de 2026 começar, você precisa ouvir isso. Seus sonhos originais, aqueles que você teve antes do mundo te dizer que eram impossíveis, esses sonhos não eram maluquice. Não eram ilusão. Não eram irrealistas. Eram visões. Eram chamados. Eram sementes plantadas pelo próprio universo no seu coração para que você fosse atrás delas. O problema nunca foi o tamanho dos seus sonhos. O problema é que ao longo do caminho, você começou a duvidar deles. Começou a dar mais poder para as vozes externas do que para sua voz interna. Começou a acreditar mais nas limitações que as pessoas apontavam do que nas possibilidades que você enxergava. E olha, eu entendo completamente como isso acontece. Quando você compartilha um sonho grande e alguém ri. Quando você tenta algo ousado e falha. Quando você se empolga com uma possibilidade e ela não se concretiza. Cada vez que isso acontece, é como se alguém colocasse um tijolo na parede entre você e seus sonhos. E tijolo por tijolo, sem perceber, você construiu uma barreira. Mas essa barreira não é real. Ela é feita de medo, de dúvida, de experiências passadas que você está projetando no futuro.
Ela parece sólida, parece intransponível, mas na verdade, é você quem está segurando ela de pé. E a qualquer momento você pode escolher derrubar essa parede e voltar a sonhar do tamanho que seu coração pede. Porque a verdade, meu querido Ariano, minha querida Ariana, é que você foi feito para coisas grandes. Você foi feito para pioneirar, para abrir caminhos, para fazer o que ninguém fez antes, para provar que o impossível era apenas improvável até alguém ter coragem de tentar. E esse alguém pode ser você. Aliás, deve ser você. 2026 está chegando com uma energia de expansão para Áries. É um ano para pensar maior, não menor. Para arriscar mais, não menos. Para acreditar em possibilidades que vão te assustar um pouco, porque se não te assustam é porque ainda são pequenas demais. É um ano para você resgatar aqueles sonhos que guardou na gaveta porque alguém disse que eram irrealistas. E sabe por que agora é o momento? Porque você não é mais a mesma pessoa que era quando guardou esses sonhos. Você cresceu. Você aprendeu. Você desenvolveu habilidades. Você ganhou experiência. Você se fortaleceu. E talvez, só talvez, naquela época você realmente não estava pronto. Mas agora? Agora você está mais pronto do que nunca. O universo não coloca sonhos no seu coração para te torturar. Não coloca visões na sua mente para te frustrar. Coloca porque quer que você os realize. Porque tem um plano para você que é maior do que você consegue ver. Porque conhece potenciais em você que você mesmo não reconhece ainda. E quando você se fecha para seus próprios sonhos, você se fecha para o próprio propósito da sua vida. Então aqui está o que você precisa fazer. Pegue aqueles sonhos que você engavetou. Aqueles planos que você abandonou. Aquelas possibilidades que você decidiu que eram impossíveis. Tire da gaveta. Olhe para eles de novo. Mas dessa vez, olhe com os olhos da pessoa que você é hoje, não da pessoa que você era quando desistiu. E pergunte, será que isso é realmente impossível, ou eu apenas me convenci de que é? Será que não tem jeito nenhum, ou eu apenas não encontrei o caminho ainda? Será que é grande demais para mim, ou eu que me fiz pequeno demais para ele? Porque normalmente é a segunda opção. E então, comece a acreditar de novo. Não precisa saber o caminho inteiro. Não precisa ter tudo planejado. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o primeiro passo acreditando que o próximo vai aparecer. Porque é assim que todos os grandes sonhos se realizam, um passo de cada vez, sustentado pela fé de que é possível. Porque no final das contas, você sabe qual é a maior tragédia. Não é tentar e falhar. É não tentar porque já se convenceu de que vai falhar. É chegar ao final da vida e se perguntar, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse acreditado? E se eu não tivesse desistido dos meus sonhos? Não deixe essa ser sua história. 2026 está te dando uma nova chance. Uma nova oportunidade de sonhar grande de novo. De acreditar de novo. De tentar de novo. E dessa vez, com tudo que você aprendeu, com toda a força que você desenvolveu, com toda a sabedoria que você ganhou, você tem tudo o que precisa para fazer acontecer. Sétima verdade. Vulnerabilidade é a coragem que ninguém te ensinou a ter. Vamos falar agora sobre algo que todo ariano luta para entender, mas que é absolutamente essencial para sua evolução: vulnerabilidade. Sim, aquela coisa que te ensinaram que é fraqueza. Aquela coisa que você evita mostrar a todo custo. Aquela coisa que faz você se sentir exposto, desprotegido, em perigo. Você cresceu acreditando que força é não chorar, que coragem é não mostrar medo, que poder é não precisar de ninguém. E com essa armadura toda, você foi para o mundo achando que estava protegido. Mas na verdade, meu querido, minha querida, você estava se isolando. Estava se fechando não só para a dor, mas também para a conexão real. Porque a verdade é que a armadura não protege só de machucado. Protege também de carinho. Quando você se blinda para não sofrer, você também se blinda para não sentir amor profundo. Quando você constrói muros para não deixar as coisas ruins entrarem, você também impede as coisas boas de chegarem. E aí você fica nessa fortaleza solitária, seguro mas completamente sozinho. E antes que você fale que prefere assim, que prefere não depender de ninguém, que prefere se proteger, deixe eu te fazer uma pergunta. Você está feliz assim? De verdade? Porque segurança emocional sem conexão verdadeira não é vida plena. É existência. É sobrevivência. Mas não é viver de verdade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é a coragem de se mostrar como você realmente é, com todos os seus medos, todas as suas dúvidas, todas as suas inseguranças.
É ter coragem de dizer: eu não estou bem. Eu estou com medo. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. É tirar a máscara de que está tudo sempre sob controle e admitir que às vezes você também está perdido. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você permite que as pessoas vejam você de verdade, não a versão editada e filtrada, mas você de verdade. Você cria conexão real. Você atrai pessoas que querem estar com você não pela persona forte que você criou, mas pela pessoa verdadeira que você é. Você abre espaço para relacionamentos profundos, significativos, que realmente te nutrem. Porque ninguém se conecta de verdade com perfeição. Ninguém se identifica com alguém que parece ter tudo resolvido. As pessoas se conectam com humanidade, com imperfeição, com a honestidade de alguém que também está tentando descobrir as coisas. E quando você se permite ser vulnerável, você dá permissão para os outros serem vulneráveis também. Antes de 2026 começar, você precisa entender que ser forte não significa nunca quebrar. Significa ter coragem de quebrar na frente de alguém de confiança e deixar que te ajudem a juntar os pedaços. Significa reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho, que está tudo bem não estar tudo bem, que é humano ter momentos difíceis. E olha, eu sei que isso é assustador para você. Eu sei que todo o seu instinto grita para você se proteger, para você não dar munição para ninguém, para você não mostrar onde dói porque alguém já usou isso contra você antes. Mas viver com medo de ser ferido é não viver. É só se esconder. E você não foi feito para se esconder. Você foi feito para ser visto. Para ser conhecido. Para ser amado não apesar das suas imperfeições, mas incluindo elas. Para ter pessoas na sua vida que te vejam nos seus piores momentos e escolham ficar. Que te vejam vulnerável e não usem isso contra você, mas te protejam. Que te vejam quebrado e não te abandonem, mas te ajudem a curar. E essas pessoas existem. Mas você não vai encontrá-las se continuar usando máscara. Você não vai atrair relacionamentos profundos se só mostrar a superfície. Você não vai construir intimidade real se mantiver todo mundo a uma distância segura. É preciso arriscar. É preciso se abrir. É preciso ser vulnerável. 2026 está te convidando para praticar essa coragem. Para começar pequeno, se necessário. Compartilhar um medo com alguém de confiança. Admitir quando não sabe algo. Pedir ajuda quando precisa. Chorar se precisa chorar. Deixar que alguém te veja não apenas nos seus momentos de glória, mas também nas suas dificuldades. E sim, isso pode significar que você se machucará às vezes. Nem todo mundo vai honrar sua vulnerabilidade. Nem todo mundo vai ser digno da sua confiança. Mas isso não significa que você deve se fechar para todos. Significa que você aprende a escolher melhor. A discernir quem merece suas camadas mais profundas. A construir relacionamentos com pessoas que demonstram que são seguras. Porque a alternativa é que viver para sempre protegido, mas sozinho? Morrer com a armadura intacta, mas o coração vazio? Chegar ao fim da vida sem nunca ter sido verdadeiramente conhecido? Isso não é vitória, meu querido, minha querida. Isso é derrota voluntária. Então tire a armadura. Não com todo mundo, não o tempo todo, mas com as pessoas certas, nos momentos certos. Deixe que te vejam. Deixe que te conheçam. Deixe que te amem de verdade. Porque você merece ser amado não pela fortaleza que construiu, mas pela pessoa que você é por baixo dela. E essa pessoa é digna de todo amor, de toda conexão, de todo afeto que o universo tem para oferecer. 8ª verdade. Aprender a celebrar é tão importante quanto aprender a lutar. Agora vamos falar de algo que a maioria dos arianos é péssima em fazer. Celebrar. Sim, celebrar. Parar para reconhecer e comemorar as vitórias. Porque você é ótimo em conquistar, em fazer acontecer, em superar obstáculos, mas é péssimo em realmente saborear o que conquistou. O que acontece com você? Você alcança algo que estava buscando há tempos. Algo grande. Algo que exigiu esforço, dedicação, perseverança. E o que você faz? Dá uma olhadinha, pensa legal, e já está olhando para a próxima montanha. Já está pensando no próximo desafio. Já está focado no que ainda não tem em vez de apreciar o que acabou de conseguir. E sabe por que isso é um problema? Porque você está sempre numa corrida sem linha de chegada. Sempre perseguindo, sempre insatisfeito, sempre sentindo que não é suficiente. Porque não importa quanto você conquiste, você nunca para realmente absorver, para realmente sentir, para realmente celebrar. E aí conquista se torna vazia. Vira apenas mais uma coisa riscada da lista.
Antes de 2026 começar, você precisa aprender uma habilidade fundamental que vai transformar completamente sua relação com a vida: a arte de celebrar. De parar no momento em que algo bom acontece e realmente estar presente para aquilo. De reconhecer seu próprio esforço. De honrar sua própria jornada. De dizer, eu fiz isso, e isso é importante, e eu mereço reconhecer isso. Porque olha, a vida não é só sobre chegar. É também sobre a jornada. É sobre os pequenos momentos de progresso. É sobre as pequenas vitórias que você tem todo dia, mas que passa batido porque está ocupado demais correndo para a próxima coisa. E quando você não celebra, quando você não para nem por um momento para apreciar, você perde a própria vida. Você perde a alegria de estar vivo. A satisfação de ver seu crescimento. A gratidão por ter chegado onde chegou. Você fica tão focado no destino que esquece de aproveitar o caminho. E aí lá na frente, quando olhar para trás, vai ver uma série de conquistas, mas não vai ter memórias felizes associadas a elas. Porque você estava sempre correndo, sempre tenso, sempre focado no que faltava. E mais, quando você não celebra suas vitórias, você está mandando uma mensagem para seu subconsciente de que nada do que você faz é bom o suficiente. Você está treinando seu cérebro para sempre focar na falta, na incompletude, no que ainda precisa ser feito. E isso gera uma insatisfação crônica que nenhuma conquista vai preencher, porque você já programou seu sistema para não se satisfazer. Então, o que significa celebrar de verdade? Não estou falando necessariamente de festa, de evento, de fazer grande alarde. Embora você possa fazer isso também se quiser. Estou falando de parar, de reconhecer, de sentir, de absorver o momento. Pode ser algo tão simples quanto olhar no espelho e dizer, eu consegui. Eu fiz isso. Estou orgulhoso de mim. Pode ser ligar para alguém querido e compartilhar a vitória. Pode ser tirar um dia para fazer algo que você ama como forma de comemorar. Pode ser simplesmente sentar em silêncio e deixar a gratidão te preencher. O formato não importa. O que importa é que você pare e honre o momento. E isso vale não só para as grandes conquistas. Vale também para as pequenas. Você terminou um projeto? Celebra. Você teve uma conversa difícil que estava evitando? Celebra. Você manteve uma promessa que fez para si mesmo? Celebra. Você sobreviveu a uma semana difícil? Celebra. Porque todos esses momentos importam. Todos eles são parte da sua história. Todos eles merecem ser reconhecidos. Quando você aprende a celebrar, algo mágico acontece. Você começa a gostar mais da sua própria companhia. Começa a se orgulhar genuinamente de quem está se tornando. Começa a ter mais energia e motivação porque está nutrindo sua própria alma com reconhecimento positivo em vez de só cobrar mais e mais de si mesmo. E sabe de uma coisa? Quando você celebra, você também inspira outras pessoas. Você dá permissão para elas celebrarem suas próprias vitórias também. Você cria uma energia de positividade e gratidão ao seu redor em vez de uma energia de cobrança e insatisfação constante. E isso muda tudo. Muda como você se relaciona com a vida, com as pessoas, consigo mesmo. 2026 está te pedindo para trazer mais alegria para sua vida. Para equilibrar sua natureza guerreira com momentos de paz. Para equilibrar sua determinação com satisfação. Para equilibrar sua busca constante com apreciação do que já tem. Porque você já tem tanto. Você já conquistou tanto. Você já é tanto. Mas se você não para ver, não vai perceber. Então aqui está o desafio para você antes do ano começar. Faça uma lista de tudo que você conquistou este ano. Tudo mesmo. Desde as grandes realizações até as pequenas vitórias que ninguém além de você sabe. E para cada uma, permita-se sentir orgulho. Permita-se celebrar. Permita-se reconhecer que você está fazendo um trabalho incrível de viver sua vida. E quando 2026 começar, estabeleça o hábito de celebração. Todo dia, encontre pelo menos uma coisa para celebrar. Pode ser pequena. Pode ser grande. Não importa. O que importa é que você treine seu cérebro para focar não só no que falta, mas também no que já tem. Não só nos problemas, mas também nas soluções. Não só nas montanhas que ainda tem que escalar, mas também nas que já escalou. Porque a vida vai continuar te apresentando desafios. Vai continuar tendo montanhas para escalar. Mas se você não aprender a celebrar pelo caminho, você vai chegar ao topo exausto e insatisfeito. E qual é o ponto de conquistar tudo se você não consegue aproveitar nada? Então aprende. Aprenda a celebrar. Aprenda a saborear. Aprende a estar presente para as alegrias da sua própria vida.
Você merece isso. Nona verdade: seus erros não são fracassos, são feedback do universo. Vamos falar agora sobre algo que pode libertar você de um peso enorme que talvez você nem perceba que está carregando: a forma como você lida com erros. Porque você, ariano, ariana, tem uma relação bem complicada com a imperfeição. Você quer tanto acertar, quer tanto ser o melhor, quer tanto provar seu valor, que quando erra, quando falha, quando não sai como planejou, você se pune de uma forma brutal. Você não só fica decepcionado com o resultado. Você fica decepcionado consigo mesmo. Você questiona sua capacidade. Você se culpa de uma forma desproporcional. Você transforma um erro, que é algo que todo mundo comete, em uma sentença sobre quem você é como pessoa. E isso, meu querido, minha querida, está te prejudicando muito mais do que qualquer erro em si poderia prejudicar. Antes de 2026 começar, você precisa reprogramar completamente sua relação com o erro. Precisa entender que erro não é fracasso. Erro é informação. É feedback. É o universo te mostrando o que não funciona para que você possa ajustar e tentar de novo de uma forma melhor. Pensa assim: quando você está aprendendo qualquer habilidade nova, você erra um monte no começo, certo? É normal. É esperado. Faz parte do processo. Ninguém pega uma bicicleta pela primeira vez e sai pedalando perfeitamente. Você cai. Você se desequilibra. Você erra o timing. E cada vez que isso acontece, você está aprendendo. Está calibrando. Está ajustando até acertar. A vida funciona exatamente da mesma forma. Mas por algum motivo, quando crescemos, a gente esquece isso. A gente começa a achar que deveria saber de tudo, que deveria acertar de primeira, que erro é inaceitável. E aí cria-se uma pressão absurda, uma autocrítica destrutiva, um medo paralisante de não ser perfeito. E você sabe o que esse medo de errar faz? Impede você de tentar coisas novas. Impede você de arriscar. Impede você de sair da zona de conforto. Porque se você só faz aquilo que já sabe fazer bem, você não corre o risco de errar. Mas também não cresce. Não evolui. Não descobre do que realmente é capaz. Algumas das maiores conquistas da humanidade vieram de erros. De experimentos que não deram certo, mas que levaram a descobertas inesperadas. De caminhos que não eram os planejados, mas que se revelaram melhores. De fracassos que ensinaram lições que o sucesso jamais ensinaria. Porque erro te ensina a humildade. Te ensina a resiliência. Te ensina a se adaptar. Te ensina a persistir. E mais, erro te mostra o que você valoriza de verdade. Porque quando você erra e continua tentando, você está demonstrando que aquilo importa mais do que seu ego. Que aquilo vale mais do que o desconforto de não ser bom de primeira. Que você está disposto a passar pela imperfeição para chegar na maestria. Então, antes de entrar em 2026, você precisa fazer um acordo com você mesmo. Você precisa dar permissão para errar. Precisa entender que tentar e errar é infinitamente melhor do que não tentar por medo de errar. Precisa trocar o perfeccionismo paralisante por progresso imperfeito. E quando errar, porque você vai errar, porque todo mundo erra, você precisa mudar seu diálogo interno. Em vez de "que burro, como eu pude fazer isso, eu sempre estrago tudo", você precisa perguntar: o que eu aprendi? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Como esse erro está me ajudando a crescer? Vê a diferença? Dialogo te diminui, te paralisa, te desencoraja. O outro te empodera, te instrui, te motiva a continuar. E a escolha de qual diálogo usar é completamente sua. Porque ninguém mais está dentro da sua cabeça. Ninguém mais vai saber se você foi gentil ou cruel consigo mesmo naquele momento. Então por que escolher ser cruel? 2026 está chegando cheio de oportunidades para você tentar coisas novas. Para você se arriscar. Para você sair da sua zona de conforto. E se você entrar nesse ano ainda com medo paralisante de errar, você vai perder muitas dessas oportunidades. Vai deixar chances incríveis passarem porque estava ocupado demais se protegendo da possibilidade de falhar. Mas se você entrar nesse ano com uma mentalidade de crescimento, entendendo que erro é parte natural do processo, que imperfeição é parte da jornada, que cada tentativa te deixa mais próximo do acerto, você vai se permitir viver de verdade. Vai se permitir experimentar. Vai se permitir ser iniciante em coisas novas. E é aí que a mágica acontece. Porque no final das contas, você sabe qual é o único erro que não te ensina nada. O erro de não tentar. Esse sim é irreparável. Porque você nunca vai saber o que poderia ter sido. Nunca vai saber se você conseguiria.
Nunca vai saber o que estava do outro lado do medo. Todos os outros erros, temporários, corrigivious, parte do caminho, degraus para onde você quer chegar. Então erra. Erra com coragem. Erra sabendo que cada erro te deixa mais sábio. Erra entendendo que você não é seu erro, você é alguém que está aprendendo e crescendo. E isso é lindo. Isso é corajoso. Isso é digno de todo respeito e admiração. 10ª verdade. O universo está conspirando a seu favor, mas você precisa fazer sua parte. E chegamos à 10ª e última verdade, aquela que você não podia perder de jeito nenhum. A verdade que vai amarrar todas as outras e te dar uma perspectiva completamente nova sobre sua vida e sobre 2026 que está chegando. E essa verdade é: o universo está conspirando a seu favor. Eu sei, eu sei. Às vezes não parece. Às vezes parece exatamente o contrário. Parece que tudo está dando errado. Parece que você está nadando contra a corrente. Parece que quanto mais você tenta, mais obstáculos aparecem. E nesses momentos é muito fácil acreditar que o universo está contra você, que você não tem sorte, que as coisas nunca vão dar certo. Mas aqui está a verdade mais profunda, aquela que só quem já passou por muita coisa consegue entender. Tudo, absolutamente tudo, está trabalhando para o seu bem. Até as coisas ruins. Até as decepções. Até os fechamentos de portas. Até os nãos que você recebeu. Até as perdas que te partiram o coração. Tudo isso estava te preparando, te moldando, te direcionando para onde você precisa estar. Quantas vezes na sua vida você não ficou desesperado com algo que não deu certo, só para olhar para trás depois e perceber que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Quantas vezes aquele emprego que você não conseguiu abriu espaço para um muito melhor? Quantas vezes aquele relacionamento que terminou permitiu que o relacionamento certo entrasse? Quantas vezes aquele plano que falhou te levou para um caminho que você nem tinha imaginado, mas que era perfeito? O universo tem uma visão muito maior do que a nossa. Ele vê o quadro completo enquanto nós vemos só o pedacinho que está bem na nossa frente. Ele sabe coisas sobre nosso futuro que não podemos saber ainda. Ele está orquestrando encontros, sincronicidades, oportunidades, mas na hora dele, não na nossa. E é aí que entra sua parte. Porque sim, o universo está conspirando a seu favor. Mas isso não significa que você pode sentar e esperar que tudo caia do céu. Não significa que você não precisa fazer nada. Significa exatamente o contrário. Você precisa agir, precisa se mover, precisa fazer sua parte, mas com confiança de que cada passo que dá está sendo apoiado por uma força maior. O universo abre portas, mas você precisa atravessá-las. O universo manda sinais, mas você precisa estar atento para vê-los. O universo cria oportunidades, mas você precisa ter coragem de aproveitá-las. É uma parceria. É um co-criar. Você não está sozinho nessa jornada, mas você também não é passageiro. Você é participante ativo da criação da sua própria vida. Então, antes de 2026 começar, você precisa estabelecer essa parceria consciente com o universo. Precisa decidir que vai confiar no processo mesmo quando não entender. Que vai continuar agindo mesmo quando parecer que nada está funcionando. Que vai manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Porque olha, vai ter momento difícil. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter situação que vai testar toda a sua resiliência. Mas nesses momentos, em vez de questionar por que isso está acontecendo com você, você precisa perguntar: para que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender? Como isso está me preparando para o próximo nível? Porque nada é sem propósito. Nada é castigo. Nada é azar. Tudo é parte de um plano maior que está te levando exatamente para onde você precisa estar. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade no fundo da sua alma, você relaxa. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. Você para de tentar controlar tudo e começa a confiar. E aí acontece algo lindo. Você continua trabalhando duro, porque Áries trabalha duro, é da sua natureza. Mas você trabalha com leveza em vez de tensão. Com esperança em vez de desespero. Com certeza em vez de dúvida. Porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que tem forças invisíveis te apoiando. Você sabe que está sendo guiado. 2026 está chegando cheio de potencial para você. Cheio de possibilidades. Cheio de oportunidades de crescimento, de expansão, de realização. Mas você precisa estar aberto. Precisa estar receptivo. Precisa estar disposto a confiar que mesmo quando as coisas não saem como você planejou, elas estão saindo como precisam sair.
E aqui está o segredo final, o que vai fazer toda a diferença: gratidão. Quanto mais você agradece pelo que tem, pelo que acontece, até pelas coisas difíceis, mais você alinha sua energia com a energia do universo. Porque gratidão é a linguagem da abundância. É o reconhecimento de que você já está sendo abençoado. E quanto mais você reconhece bênçãos, mais bênçãos aparecem. Então comece agora. Antes mesmo de 2026 começar. Agradeça por tudo. Pelas vitórias e pelos desafios. Pelas alegrias e pelas lições. Pelas pessoas que ficaram e pelas que saíram. Por tudo que te trouxe até aqui. Porque tudo teve seu valor. Tudo contribuiu. Tudo foi necessário para você ser quem é hoje. E então, com o coração cheio de gratidão, com a mente cheia de esperança, com a alma cheia de fé, você entra nesse ano novo sabendo que o melhor ainda está por vir. Sabendo que você está pronto. Sabendo que o universo tem planos incríveis para você. Sabendo que sua parte é confiar, agir e permanecer aberto para as maravilhas que estão a caminho. Porque você, ariano, ariana, não é coincidência. Não é acidente. Não é só mais um. Você é único. Você é necessário. Você tem um propósito específico neste mundo. E 2026 é o ano em que muitas peças vão se encaixar. Muitas coisas vão fazer sentido. Muitas sementes plantadas vão finalmente florescer. Então vai. Vai com coragem. Vai com fé. Vai sabendo que você não está sozinho. Vai sabendo que está sendo guiado. Vai sabendo que o universo está conspirando a seu favor em cada momento, em cada respiração, em cada passo que você dá. E isso, meu querido, minha querida, é a verdade mais poderosa de todas. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Olha, nós chegamos ao final deste vídeo, mas na verdade este é só o começo. O começo de um novo ciclo, de uma nova versão sua, de um novo capítulo na sua história. Essas 10 verdades que você acabou de ouvir não são apenas palavras bonitas. São chaves. Chaves para desbloquear potenciais que estão dormindo dentro de você. Chaves para abrir portas que estavam fechadas. Chaves para transformar completamente a forma como você vive sua vida. Você ouviu sobre sua impaciência que precisa de direção, sobre o peso que não precisa carregar sozinho, sobre batalhas passadas que não definem seu futuro, sobre raiva que precisa ser transformada em poder, sobre descanso que não é desistência, sobre sonhos que não são grandes demais, sobre vulnerabilidade que é coragem, sobre celebração que é necessária, sobre erros que são feedback. E sobre o universo que está conspirando a seu favor. Cada uma dessas verdades é uma ferramenta poderosa. Mas ferramentas só funcionam quando você as usa. Então a pergunta agora é: o que você vai fazer com tudo isso? Você vai ouvir, vai concordar, vai dizer que fez sentido, e vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito? Ou você vai realmente aplicar essas verdades na sua vida? Porque informação sem transformação é só entretenimento. E você não veio até aqui, você não ficou comigo até o final deste vídeo, para apenas ser entretido. Você veio porque sua alma está pedindo mudança. Está pedindo crescimento. Está pedindo para você dar o próximo passo na sua evolução. Então aqui está meu desafio para você, ariano, ariana. Antes de 2026 começar, escolha uma dessas 10 verdades para focar. Apenas uma. Aquela que mais ressoou no seu coração. Aquela que mais tocou em algo que você sabe que precisa mudar. E durante os primeiros meses do ano, trabalhe nela com dedicação. Se você escolheu soltar o peso de carregar tudo sozinho, identifique uma pessoa de confiança e pratique pedir ajuda. Se você escolheu transformar raiva em poder, toda vez que sentir raiva, pause e pergunte como pode usar aquela energia de forma produtiva. Se você escolheu descansar sem culpa, bloqueie dias de descanso real na sua agenda. Seja qual for a verdade que escolheu, transforme ela em ação concreta. E compartilhe comigo. Lá nos comentários, me conta qual das 10 verdades mais mexeu com você. Me conta o dia do seu nascimento para que eu saiba que é realmente um ariano conectado com essas mensagens. Me conta que transformação você está comprometido a fazer. Porque quando você declara algo publicamente, quando você coloca em palavras, você cria um compromisso mais forte consigo mesmo. E se você não está inscrito neste canal ainda, se você chegou aqui por algum motivo e está ouvindo pela primeira vez, isso não é coincidência.
O universo te trouxe aqui porque você precisa dessas mensagens. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Porque vamos continuar essa jornada juntos ao longo de 2026. E se essas mensagens têm tocado profundamente no seu coração, se você sente que esses vídeos têm feito diferença real na sua vida, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição é o que permite que eu continue criando esse conteúdo, que eu continue pesquisando, estudando, trazendo essas verdades que podem transformar vidas. É uma forma de dizer, isso importa para mim, e eu quero que continue existindo. Porque olha, no mundo de hoje, com tanta informação superficial, com tanta distração, com tanto barulho, espaços como este, onde a gente pode parar, refletir, se conectar com verdades mais profundas, esses espaços são preciosos. E eles só continuam existindo quando pessoas como você reconhecem seu valor e escolhem apoiar. Mas independentemente de você se tornar membro ou não, independentemente de você se inscrever ou não, o mais importante é que você pegue essas verdades e aplique na sua vida. Porque o propósito deste vídeo não é só informar, é transformar. É plantar sementes de mudança real no seu coração e na sua mente. Você está à beira de um ano novo. Um ano que pode ser completamente diferente de tudo que você viveu até agora. Um ano em que você pode finalmente dar os passos que vem adiando. Um ano em que você pode se tornar a versão mais evoluída de si mesmo. Mas isso só acontece se você decidir que vai acontecer. Então eu te convido, neste momento, a fazer uma promessa para si mesmo. Uma promessa de que 2026 vai ser diferente. Não porque as circunstâncias vão mudar magicamente, mas porque você vai mudar. Porque você vai aplicar essas verdades. Porque você vai agir com mais sabedoria, mais coragem, mais fé. Você é Áries. Você é pioneiro. Você é guerreiro. Você é alguém que não foi feito para viver uma vida pequena, segura, previsível. Você foi feito para abrir caminhos. Para conquistar territórios novos. Para ser a primeira pessoa a chegar onde ninguém chegou antes. E essas 10 verdades são um mapa que vai te guiar nessa jornada. Então vai, meu querido, minha querida. Vai com tudo. Vai sabendo que você tem tudo o que precisa dentro de você. Vai sabendo que o universo está te apoiando. Vai sabendo que seu maior momento ainda está por vir. E vai sabendo que eu estarei aqui, torcendo por você, criando conteúdo para te apoiar, caminhando ao seu lado nessa jornada através desses vídeos. 2026 é seu. É seu ano. É seu momento. É sua chance. Não deixe passar. Não deixe o medo te segurar. Não deixe a dúvida te paralisar. Abraça essas verdades, aplica elas na sua vida, e vai criar a realidade que você sempre soube que merece. E lembra, você não está sozinho. Tem milhares de arianos pelo mundo assistindo este mesmo vídeo, recebendo estas mesmas verdades, se preparando para este mesmo novo ciclo. Vocês são uma comunidade. Vocês são uma tribo. Vocês são guerreiros e guerreiras unidos pela mesma energia, pelo mesmo propósito, pela mesma determinação de fazer 2026 o melhor ano possível. Então deixa seu comentário, compartilha sua energia, conecta com outros arianos que estão aqui. Porque juntos a gente vai mais longe. Juntos a gente é mais forte. Juntos a gente cria uma onda de transformação que vai muito além do individual. Eu acredito em você. O universo acredita em você. Agora só falta você acreditar em você. E quando você acreditar de verdade, quando você realmente internalizar essas 10 verdades e começar a viver de acordo com elas, aí sim você vai descobrir do que realmente é capaz. E vai ser lindo. Vai ser poderoso. Vai ser exatamente o que sua alma veio fazer neste mundo. Até o próximo vídeo, e que 2026 seja o ano da sua maior transformação.